Bom dia, galera. Alexander Santos, terra plana, na veia, mas em doses homeopáticas, porque toda vez que a gente fala aqui de terra plana, a galera pira o cabeção. Bom, gente, hoje eu vou passar um vídeo aqui do canal Inteligência Natural, o caminho do sol na terra plana. Muito legal, muito interessante. Quem não é inscrito no canal do Leandro, o canal do Leandro é Inteligência Natural. Vão lá, inscreva-se no canal dele. Eu sou inscrito lá há muito tempo, né, há mais de 2 anos. E eu recomendo aí para quem quer conhecer mais sobre terra plana. E não tem só o canal do Leandro, não. Tem o canal do José Márcio Castro Alves, que ele fez um canal à parte, né? Mas eu agora esqueci, é Terra Plana e Imóvel, parece, se não estou enganado. Tem o canal Sem Hipocrisia, tem o canal Mistérios do Mundo, canais terraplanistas, né? Gente, um aviso aqui, o pessoal que está chegando agora, não se espante não, eu falo sobre política, mas eu falo também sobre terra plana e falo sobre outros assuntos. O terra plana, eu deixei para falar, botar um videozinho todo domingo, entendeu? Todo domingo. Então, presta atenção, não adianta me xingar, não adianta ficar revoltado, que nem acontece aqui geralmente. É só pra gente pensar. Nada vai mudar na minha vida, nada vai mudar na sua vida. Entendeu? É só pra gente pensar. Esquenta a cabeça não. Falou? Hoje os caminhos do sol na terra plana. Leandro aí vai dar uma aula aí pra gente aí, vai explicar algumas coisinhas. Falou? Não moramos numa bola molhada giratória supersônica. Tá ok? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe seu like. Um abraço e fique com Deus. Fala galera, beleza? Leandro, mais uma vez, canal Inteligência Natural. Meus amigos, quero conversar um pouquinho com vocês sobre o solstício, tá? O solstício é o dia do ano, tá? Em que o sol, ele vai nascer, tá? Ele vai nascer e vai marcar o início do verão, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, tá? Ou os países da América do Sul, os países para o sul da Terra, né? No modelo do globo hemisfério sul, inicia-se o verão, 21 de dezembro, tá? Solstício de verão, ok? E essa data, ela tem uma importância, tá? Astronômica, e ela tem uma importância, teve e ainda tem, né? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho do passado, então tinha uma importância muito grande para os povos, tá? Eles procuravam sempre registrar, ter a certeza do início dessa época, tá? Desse período aí do solstício. E a pergunta é por quê? O que esse fenômeno indicava para eles? Qual o significado? Esse aqui é uma imagem daquele monumento, Stonehenge, tá? Muito famoso, ok? E no solstício o sol nascia exatamente aqui no centro desse monumento, tá? Interessante é que isso era construído em círculos, tá? Geralmente é um círculo. A maioria dos monumentos similares a esse aqui é círculo. Por exemplo, eu vou te mostrar que não só esse de Stonehenge, fala-se muito nele, né? Como se ele fosse o principal, mas tem outros, tá? Tem esse aqui, então, principal, mais popular. A gente tem os círculos de pedra da Senegâmbia, tá? Na África. Interessante também, eu separei uma imagem entre a Gâmbia e o Senegal, né? Olha aqui, também círculos, tá? E através disso aqui eles mapeavam, eles tinham uma certeza sobre o caminho do Sol, ok? O Brasil também não ficou de fora, tá? O Brasil tem o chamado Parque Arqueológico do Solstício, tá? E tem esse aqui interessante de Calçoene, ok? Também interessante. Na época do solstício, o Sol ele é visto aqui, ó, através dessa fenda aqui na rocha, né? Desse furo aqui, ele passa aqui, tá? Muito interessante também. Então, e em Portugal, tá, o Cromeleque dos Almendres, também uma construção relacionada aí ao solstício, tá? Você percebe aqui, ó, pequenos círculos, né? O formato muito próximo de um círculo, tá? Então, Leandro, qual é a moral dessa história?
pessoal, o que eu penso sobre isso? Tá? Por que para eles fazerem um tipo de mapa astronômico, eles faziam no formato de um círculo? Porque é o seguinte, o caminho do Sol é circular sobre o plano, tá? Não sei se um círculo perfeito, né? Acredito que dependendo da época do ano, da estação do ano, esse círculo não seja tão concêntrico, tão perfeito assim, porque o caminho que o Sol faz sobre o plano é um caminho de uma espiral, tá? É um caminho espiralado. Possa ser que tenha alguma variação, tá? E essa variação no modelo do globo, ela é um tanto respondida através da questão do afélio e do periélio, onde vai dizer que o Sol vai estar mais próximo da Terra, depois ele vai estar mais afastado da Terra, uma diferença de 5 milhões de quilômetros. A Lua também, a gente tem o fenômeno da superlua, onde o que é passado no modelo do globo? Que a Lua está mais próxima da Terra, por isso ela nasce maior, né? Então, como que fica isso no modelo da Terra plana, Leandro? Tem a ver com esse caminho espiralado que o Sol e a Lua fazem sobre o plano, tá? A questão do analema solar e tem o analema lunar também. Vou até colocar uma imagem aqui para vocês, acho que a coisa fica mais didática, fica melhor de se explicar. Então, meus amigos, tem aqui uma imagem. Essa questão do analema ela é muito interessante porque tem a ver com o caminho do Sol sobre o plano, tá? E a gente percebe aqui, por exemplo, 21 de junho, essa imagem que está interessante, que está marcada, 21 de junho, tá? O Sol ele está fazendo o caminho menor. No modelo da Terra plana, isso aqui é o Trópico de Câncer, que ele é o círculo menor do que o Trópico de Capricórnio, tá? Então, o de Câncer seria mais ou menos aqui, né? Mais ou menos por aqui, assim, tá? Aí tem a linha do Equador e o de Capricórnio, que é o mais afastado, que corta o Brasil, por exemplo, tá? Aqui 15 de abril, mais ou menos o centro, né? Do analema, que seria o centro da Terra, o Equador. E 22 de dezembro, ó, o Sol ele vai caminhando, tá? 22 de dezembro, marca aqui 21 ou 22 de dezembro, início do solstício. E você vê que o caminho ele é maior, tá? O caminho ele é maior. Por isso o analema ele não tem o mesmo tamanho, tá? Não vai ter o mesmo desenho. Então, assim, isso é uma das provas, tá? De que, de fato, é o Sol que se move. A moral da história disso tudo aqui que eu estou apresentando para vocês é: o Sol caminha no céu, tá? A Terra está parada, a Terra é estacionária, ela não se move, ela não orbita o Sol. Por isso que não tem um experimento que provou de fato, tá, que a Terra está orbitando o Sol, ok? Isso é muito interessante. A definição de analema também é bem interessante, né? É o termo usado em astronomia para designar um grafo da posição do Sol, tá? Do Sol aonde? No firmamento. Deixa eu colocar minha imagem para cá, tá? Muito interessante isso, tá? Posição do Sol no firmamento, num determinado lugar, marcada a mesma hora em dias sucessivos, isto é, com intervalos aproximados de 24 horas ou seus múltiplos ao longo de um ciclo anual, tá? Isso aqui sempre vai acontecer, todo ano. Todo ano vai olhando a posição do Sol, tá? Ao longo de um ciclo, né? Vai olhando. Os astrônomos eles fazem catálogo disso aí, tá? Vai catalogando esse efeito aqui. E isso dá o caminho do Sol sobre o plano durante um ano, tá? Trópico de Câncer, Equador, e vai caminhando aí para o grande círculo, que é o Trópico de Capricórnio. O que há em comum em tudo isso? Você percebe os povos antigos em Stonehenge, tá? Aí você tem Senegâmbia, na África. Você tem em Portugal, mais próximo ao lado de Stonehenge, mas em uma outra área geográfica. E no Brasil também. Engraçado, você tem também, tá, um monumento aí cujo objetivo pegar essa questão do solstício, tá? O caminho que o Sol faz sobre o plano, ele é uma das maiores provas da forma da Terra,
Por quê, Leandro? Porque se o Sol, tá? Ele é o responsável por levar luz e calor para todo o plano terrestre, ok? E se o Sol ele precisa de fato levar essa luz para todo o plano terrestre e o caminho dele é circular, logo, é uma questão lógica, você entende que o Sol está orbitando um círculo. Portanto, a Terra, algumas pessoas até brincam, não, a Terra é quadrada, ela não pode ser quadrada. Senão o analema solar ele teria uma outra geometria, ele teria um outro desenho, ok? Isso aqui se aproxima muito do real formato da Terra. Por que se aproxima, Leandro? Eu gosto de falar que me aproxima porque eu ainda não tive a oportunidade de ver a Terra lá de cima, ok? Toda ela assim, né? Como nesse desenho aqui, tá? Teve um camarada que viu, esse aí foi Enoque, tá relatado lá no livro dele, o qual muitos consideram ser um livro apócrifo. Eu penso que não. Eu acho que muitos livros do cânon sagrado, do cânon bíblico, sofreram foi uma injustiça de terem sido retirados. E lá no livro de Enoque ele diz que o anjo do Senhor levou ele até as alturas e quando ele olhou para a Terra tinha o formato de um cesto. É engraçado isso, né? Por que Enoque não falou? Não, a Terra tinha formado uma esfera, né? A Terra tinha formato lá de uma esfera. Acabou, pelo menos no campo bíblico, não teria essa discussão do modelo da Terra plana, ok? Auguste Piccard, o físico belga lá, né? Quando ele chegou a 17 km de altitude num balão estratosférico, tá? Numa cápsula, a cápsula, né? Hermeticamente fechada, a cápsula protegida, estava presa a um grande balão estratosférico. Ele chegou a 17 km de altitude, tá? Isso está relatado, ok? E o testemunho que ele dá é que a Terra, vista lá de cima, parecia um prato com as bordas viradas para cima. Engraçado, por que ele não falou, viu a grande curvatura da Terra, tudo indica que ela é esférica? Antes da existência da mais famosa agência espacial como a NASA. Esse foi o relato do físico, um grande físico, construtor. Inclusive, seus estudos favoreceram muito a questão de submarinos, né? De mergulhar a profundidades oceânicas. Então, meus amigos, eu queria apenas compartilhar com vocês essa coincidência, tá? Povos por quilômetros separados tinham praticamente o mesmo método de mapear o caminho do Sol no céu, tá? E aqui na Terra eles faziam um círculo, tá? Fazia isso, calculava, esses monumentos são em formas de círculos de pedras, e ali para ir mapeando o caminho do Sol ao longo do ano. Mapeando o caminho do Sol. A Terra está parada. De fato, Sol, Lua, estrelas é que estão se movimentando por cima das nossas cabeças. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado, a Terra segue plana até segunda ordem, planíssima. Um forte abraço e tchau!